Olá, pessoal. O tema dessa aula vai ser matriz mudança de base. A ideia dessa aula, no fundo, vai ser uma discussão mais ou menos filosófica do que está acontecendo, do que estamos fazendo, como a geometria entra na computação, de forma que eu acho que mais clara possível. E uma coisa que eu já quero deixar registrado da parte de mudança de base, da matriz mudança de base, é que não existe nenhuma convenção. Uma convenção que 100% das pessoas vão seguir. Por exemplo, número 1, todo mundo escreve número 1 igual, mas matriz mudança de base, cada um dá um significado diferente para ela. Ou seja, eu vou colocar um significado aqui, mas eu peço para não ficar decorando fórmula, esquecer totalmente, é só ter uma visão do que está acontecendo. Nada mais que isso. Então eu vou só explicar de novo essa parte. Não existe padrão da definição. Não existe consenso nenhum. Existem dois tipos de motivação, ou geométrica ou computacional, e o problema é que uma é inversa da outra, ou seja, matriz que é mudança de base para um e para outro são diferentes, e, portanto, têm significados diferentes. O que a gente vai fazer vai ser um approach mais geométrico, e o que eu queria deixar claro para vocês é, mesmo que não tenha um consenso, eu só quero que tenha filosofia na cabeça, porque, por exemplo, se um livro escreve de um jeito e o outro usa o outro jeito, não vou deixar de ler um bom livro porque ele está um pouco diferente do que eu estou acostumado. O certo é eu também me acostumar com aquilo. A lógica é boa. Mas, para estudante, ainda que está aprendendo, isso realmente é um problema, é grave. Mas tem que se acostumar. Não tem jeito. Então, vamos pensar geometricamente um pouco do que está acontecendo. Eu tenho V, um espaço vetorial, dimensão de V igual a 2. Para começar, para esquentar. Quando eu digo dimensão de V igual a 2, já pensa logo no R2, já posso desenhar o plano. E vamos supor que eu tenho duas bases, o alfa e o beta. V1, V2 e o beta W1, W2. Então, agora eu pego um ponto do plano. Um ponto do plano, vou supor que tem coordenadas AB em alfa. Então a pergunta é, qual é a coordenada em beta? Ou seja, isso faz sentido se você pensar geometricamente, porque vamos supor que eu estou na base canônica. Tá? Essa aqui é a minha base alfa. Se eu estou dizendo quem é o AB para você na base alfa, então eu sei o ponto. Se eu sei o ponto e eu tenho uma outra base, W1, deixa eu ver como que eu vou escrever, W1, W2, então eu vou ter que saber como o W1 e o W2, esse ponto aqui, vai se comportar com relação a W1 e W2. Ou seja, se eu desenhar uma paralela e ver quando ela toca, e desenhar uma outra paralela, agora paralela a essa, e ver quando ela toca, por exemplo, nessa coordenada é positiva, essa coordenada é negativa e a distância que vai ser medida. Ou de maneira computacional. Eu estou dizendo que o P pode ser escrito como A, V1 mais B, V2. E a questão é que, se o P pode ser escrito assim, e o W1 e o W2 também geram o meu espaço vetorial V, então com certeza eu posso escrever o P como C, W1, mais D, W2. E a questão é como o A e o C se relacionam com W1, V1 e tudo que tem direito. Então a ideia que a gente vai fazer é o seguinte. Como eu sei que o alfa e o beta geram, em particular, se eu escrever o W1, eu posso escrever o W1 em relação a V1 e V2. Então eu vou escrever desse jeito aqui, A11 V1 mais A, e no caso aqui eu vou ter que colocar o 2 desse jeito. Tá? No caso, quando a gente pensa em sistema linear,
fica, na verdade, A1, 2, mas por algum motivo de convenções, que daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor, tem que escrever desse jeito. E o W2 vai ser igual a A1, 2, V1, opa, A2, 1, isso, mais A2, 2, V2. Isso aqui eu posso escrever. Então, com certeza, o C e o D, e o A e B estão relacionados com A1, A1, 2, A2, 2, A2, 1 e tudo que tem direito. E com isso, é natural, muitas vezes, pensar nessa matriz aqui. E daqui a pouco eu vou escrever com um pouco mais de detalhe o que significa isso. A1, 2, A2, 2. Então agora vamos pensar agora computacionalmente. Devido a várias, vamos dizer, convenções matemáticas, convenções de notações, primeiro que a gente coloca, quando a gente escolhe uma matriz A, nós temos o costume de colocar o vetor considerado, sei lá, um V, à direita dele. E por estar à direita, e por causa da convenção de como a gente escreve também produto de matrizes, então um vetor, um par ordenado que a gente escreve como AB, na verdade, para computador, ele vai ver verticalmente. AB desse jeito. É a mesma coisa. Então, primeiro o computador vai ver todos os vetores por causa da convenção desse jeito. E por que a gente escreve à direita? Essencialmente está relacionado à função. Por exemplo, quando a gente escreve uma função dos reais por reais, significa que para cada x, nós usamos o f, mas o x a gente coloca à direita. Mas só para falar, por que a gente faz isso? Por convenção. Tem livros lá, acho que da Rússia mesmo, que por causa de vários problemas que ocorrem nesse sentido, eles escrevem o f à esquerda. Por exemplo, domínio é o primeiro e a imagem vai ser o segundo ponto. Faz sentido com isso, só que estamos acostumados desse jeito. Se a gente escrever desse jeito como função, então você podia escrever o v, ao invés de escrever o AV, podia escrever VA. Mas é questão de notação e o V ficaria horizontal, a matriz aqui estaria diferente, mas enfim. O que acontece é que disso aqui para cá é o que a gente fala de matriz transposta. Então a gente vai usar essa convenção. Vetor a gente vê como vertical. As coordenadas verticalmente falando. A matriz vai ser aquela convenção de multiplicação que nós estamos acostumados. E, portanto, isso acaba fazendo a transposição daqui. Pela maneira que a gente gosta de escrever a notação, o V, e pela maneira que a gente multiplica matrizes. Então, temos isso aqui. Então, essa matriz ela vai fazer um papel de alguma transformação. O que a gente quer fazer? Nessas coordenadas aqui, o meu V1, a gente vê como 1, 0. O meu V2 vê como 0, 1. Nessas coordenadas aqui, eu vou ver o W1 como 1, 0 e o W2 como 0, 1. É isso que está acontecendo. A gente vai ver desse jeito, que significa que se a gente colocar a entrada 1 1, 0, a saída vai ser o quê? Então, por exemplo, o que acontece se eu pegar essa matriz e multiplicar por 1, 0? Então, por essas contas, pelo jeito que eu escrevi aqui, ele vai ficar exatamente A1, 1, A2, 1. Aí vamos fazer aquela pergunta, vamos olhar computacionalmente. Esquece a geometria por enquanto, só computacionalmente. Eu vou querer que esse 1, 0 represente o V1 ou eu vou querer que represente o W1? Então, só pelas contas e pela expressão que está aqui, eu quero que esse 1, 0 represente
o W1. Então, isso aqui, ela vai estar na minha base beta, e a minha saída vai estar na minha base alfa. E eu vou colocar uma notação para isso aqui, para funcionar bem com o produto, para ter uma notação bonita. Alfa, beta. Vai dizer que ele está saindo do vetor beta e transformando em um vetor alfa. Então, essa linguagem computacional, aqui a gente chama de input, é o que a gente vai colocar aqui. Vai colocar no programa, vai rodar, que no caso é a multiplicação de matrizes, e a saída a gente chama de output. E esse aqui a gente chama matriz mudança de base, e eu vou denotar também por isso aqui. É alfa, beta. E o bom disso é como se fosse o beta corta com beta para sobrar o alfa. Só por causa disso a notação é uma convenção que eu coloquei. Isso aqui pode ser a matriz de mudança de base? Sim, no sentido geométrico, que está passando de um lado para o outro. Mas ele tem aquele... Mas olha como que fica a notação. Eu estou transformando nessa linguagem, eu estou saindo do 1, 0, apesar de eu estar transformando W1 em V1 e V2. Aqui ele está transformando a base beta em na base V1 e V2. Então, tem algumas vezes que, em alguns lugares, a matriz que eu vou considerar transformação de base é o A-1. Ou seja, vamos supor que meu início muitas vezes é aqui. Vamos supor que aqui é a base canônica, é 1, é 2. Então eu vou querer passar para outra base V1, V2. E quando eu vou passar para a base V1, V2, esse 1, 0... outra base W1, W2, esse 1, 0 corresponde a W1, W2. Então eu vou ter que fazer essa brincadeira aqui, eu vou ter que passar por outro lado, ou seja, eu vou ter que inverter toda essa lógica aqui. Então, em alguns momentos é geométrico, outra vez é computacional, mas se é ida ou volta, quem é a mudança de base? Vamos pensar nesse momento desse jeito. Eu quero que essas contas funcionem, como deve ser. Então, algumas propriedades dessa matriz é o seguinte. Essa matriz é inversível. No caso, a gente escreve invertível, né? Tá? E costumamos escrever isso aqui, A-1, como uma matriz desse jeito. Só invertemos essas ordens aqui. E no fundo, apesar de ainda a gente não ter ainda ferramentas para provar isso, por enquanto, mas essencialmente é como se eu fizesse o caminho inverso. E o caminho inverso corresponde à inversa de uma matriz. Tá? E o ponto disso aqui tudo, agora eu vou generalizar para Rn só, para a dimensão n. Vocês vão ver que as contas vão ser parecidas. E só vou falar e vamos terminar por aqui esse tipo de aula. Então vamos lá. Então a parte interessante, vamos chamar a dimensão de V igual a n. Pego duas bases, V1 até Vn, W1 até Wn. Agora eu vou escrever o Wj como somatório de I igual a 1 até n de AIJVI. Tá? O que está mexendo aqui é a minha coordenada linha, a minha coordenada I. Então eu vou transformar cada vetor na parte vertical, meu W1, ele vai ser, lembra que o meu W1 vai ser exatamente A11V1 mais A21V2 mais AN1VN. Então o que a gente faz é passar o meu W para vertical, as coordenadas disso verticalmente falando. Então é aqui. Esse aqui corresponde à coordenada W2, esse corresponde à coordenada W3 e esse corresponde à coordenada Wn. E essa matriz A aqui é o que a gente chama mudança de base de beta para alfa. O que quer dizer de beta para alfa? Deixa eu apagar essa parte. Ou seja, é chamada matriz de mudança de base, input, coordenadas em beta, output, coordenadas em alfa, propriedade,
essa matriz continua inversível e vale a inversa desse jeito. Então, só um último ponto. Veja como que é interessante isso. Eu só supus que a dimensão de V é igual a n, troquei a base alfa beta e acabou. E a gente fez uma matriz mudança de base dizendo que está mudando de coordenadas beta para coordenadas em alfa. Mas, se eu falasse que essas coordenadas em beta, vamos supor que o V seja Rn, e essas coordenadas em beta correspondem a polinômios. Da forma A0 mais A1x mais AN menos 1x elevado a n. Isso nada me impede de que minha entrada seja coordenadas no vetor Rn e minha saída seja um polinômio. Ou seja, basta eu interpretar de forma diferente, ou ao contrário, né, no caso. Polinômios aqui e o Rn aqui. Então, basta eu interpretar essas coordenadas aqui como vetores em Rn e as outras coordenadas como polinômio, ajeito um pouquinho mais o programa, input vetores em Rn, n pares ordenados, output polinômios. Isso pode também ser útil só trabalhando com álgebra linear. Então, esse é o caso geral, é o que a gente vai ver. E na próxima aula eu vou dar mais um ponto de vista geométrico do que está acontecendo, como a geometria faz, como a álgebra faz, como a matemática entra de fato nessa situação. Opa, esqueci de falar, e a computação pensa. E é isso, basicamente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado no aprendizado. Não esqueça de me dar um feedback, comentando, dando um like e também se inscrevendo no canal. Obrigado, gente.